Seja forte e corajoso. Josué, queridos, capítulo 1 e o versículo 9. Vamos refletir nesse versículo. A palavra do Senhor diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Imagine, queridos, comigo, um jovem guerreiro, encarregado de suceder alguém como Moisés. Um líder que conduziu o povo por décadas. Esse era Josué. Uma responsabilidade gigantesca. E no meio de tanto medo, Deus lhe disse: seja forte e corajoso. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados com nossas próprias Canaãs, ou seja, com nossos próprios problemas, queridos, para conquistar. Como Josué, podemos nos sentir pequenos diante dos gigantes da vida, não é? Mas a palavra, ela nos lembra: Deus está conosco em cada passo. Deus nos conhece, queridos, profundamente e sabe do que somos capazes. Ele não nos entrega um desafio que não podemos enfrentar. A fé, queridos, não significa ausência de medo, mas coragem para avançar mesmo com medo. Deus nos escolheu. Ele não dá fardo impossíveis, queridos. As provações, elas amadurecem a nossa fé. E há um segredo. A força, ela vem da palavra de Deus. Josué, ele foi instruído a meditar na palavra dia e noite. A fé, queridos, cresce ao ouvir e aplicar a palavra de Deus. Faça da Bíblia o seu suplemento de todos os dias. Ela alimenta a sua alma, fortalece o seu espírito e revela o caminho certo em meio a qualquer, queridos, qualquer desafio. O medo e o desânimo surgem quando focamos demais nas dificuldades e esquecemos de olhar para Deus. Mas assim como os discípulos enfrentaram a tempestade lá no barco com Jesus, nós também, queridos, podemos aprender. O Mestre dos mestres está conosco, mesmo quando tudo parece perdido. Se você sentir distância de Deus, arrependa-se e aproxime-se dele novamente. O perdão, queridos, e a reconciliação restaura a paz e nos permite a ouvir a voz de Deus. Não permita que o medo paralise a sua fé. Entenda que Deus, ele está no controle e ele caminha com você em cada desafio. Antes de Josué ele conquistar qualquer cidade, Deus lhe garantiu e disse: ei, Josué, eu estarei com você. Cada passo dado em obediência, amados, é acompanhado pela presença de Deus. E disso você pode ter certeza. Quando confiamos e seguimos a direção do Senhor, nenhuma situação é impossível. Assim como Josué tomou posse da terra prometida, você também pode conquistar, queridos, os seus sonhos, conquistar vitórias, experiências, bênçãos e milagres, desde que caminhe na fé
com coragem e confiança em Deus. Confie na palavra de Deus, amados. Medite nela todos os dias e aplique as suas promessas em sua vida. Enfrente seus medos com fé e perseverança. Lembre-se que Jesus está com você em todas as tempestades. Seja também perseverante. O caminho pode ser difícil, não é mesmo? Mas a vitória, queridos, é certa para quem mantém a confiança no Senhor. Hoje, amados, Deus, Ele te lembra que você não está sozinho, que Ele não te esqueceu. Então, seja forte, seja corajoso, não desanime. Onde quer que você vá, queridos, Deus estará com você e ponto final. Cada desafio é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. Cada vitória é um reflexo da presença de Deus. Caminhe firme, confiante e com fé. Deus está moldando a sua história, assim como Ele fez com Josué. Deus está preparando você para conquistar o que Ele lhe prometeu. Deus te prometeu e Ele cumprirá. Senhor, obrigado por estar conosco a cada passo da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ser fortes. Ajuda-nos a ser corajosos, mesmo diante dos desafios da vida, Pai. Que nós não desanimemos, mas confiemos que Tu está conosco por onde quer que nós andar. E que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento todos os dias. A nossa força esteja sempre em Ti. É isso, Senhor, que nós lhe pedimos. Nós lhe agradecemos. E nós temos a convicção da nossa vitória. Seremos fortes, sim. Seremos corajosos, sim. E venceremos os desafios em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Fique com essa mensagem em seu coração. E que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Só vive o propósito quem suporta o processo. Romanos, capítulo 5, e o versículo 3 ao 4 diz assim: Mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Em Tiago, capítulo 1 e o verso 2 também diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você já se sentiu cansado, cansada de esperar pelas respostas de Deus? Já se perguntou se todo o seu esforço, oração e dedicação estão valendo a pena? Talvez hoje, queridos, você precise ouvir: só vive o propósito quem suporta o processo. Não é apenas uma frase bonita, queridos. É uma verdade que transforma vidas. O caminho para cumprir o propósito de Deus, queridos, muitas das vezes é
desafiador. Cada provação, cada dificuldade, cada espera faz parte de um processo de crescimento que você não pode pular. Não, queridos. Assim como a semente, ela precisa passar pelo solo, pela escuridão e pela intempéries para finalmente germinar, nós também, queridos, passamos por um processo que nos transforma. Cada tribulação é uma oportunidade de aprendizado, de fortalecimento e de preparação. Romanos 5 nos lembra que a tribulação produz perseverança. E a perseverança constrói caráter. E o caráter aprovado nos dá esperança. Ou seja, queridos, não é só o resultado final que importa, mas o que Deus faz em nós enquanto caminhamos pelo processo. Tiago, ele nos ensina a considerar motivo de alegria as provações. Isso é estranho, não é? Mas a verdadeira força, queridos, o amadurecimento e a fé genuína nascem justamente nas dificuldades. Quando você encara cada desafio como uma oportunidade de crescer, então você se torna mais resiliente, muito mais sábio e mais capaz de cumprir o propósito de Deus. Não desanime, queridos. Cada obstáculo é uma ferramenta de Deus, queridos, para moldar a sua vida e prepará-lo para o que Ele planejou. Perseverar não significa apenas resistir. Significa confiar em Deus, mesmo quando não vemos o caminho completo. Significa entregar cada dúvida, cada medo e cada ansiedade nas mãos de Deus. Deus, Ele está trabalhando, moldando você, transformando o seu caráter e preparando você para florescer. Cada lágrima, queridos, cada desafio que você enfrenta faz parte do processo. Sim, do propósito de Deus em sua vida. Ore diariamente, queridos. Não deixe de orar. Mesmo nas dificuldades, leve seus sentimentos a Deus e confie na direção dele para com a sua vida. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar nesse momento difícil? Agradeça mesmo, queridos, pelas dificuldades. Elas revelam seu crescimento e a fidelidade de Deus. Confie no tempo. Ele sabe quando é a hora de agir e quando você precisa amadurecer. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está moldando você em cada momento de dificuldade. Suporte o processo. Confie na direção e seja paciente. A recompensa não está apenas no resultado final, queridos, mas no seu crescimento, na sua transformação e na fé que você desenvolve ao longo do caminho. Lembre-se sempre, suporte o processo e floresça além das expectativas de sua própria vida. Entenda, Deus está no controle. E cada passo seu, queridos, é parte do seu plano perfeito. Ore a Deus e diga para Ele: Senhor, ajuda-me a suportar o processo. Que eu veja nas tribulações, Senhor, oportunidade de crescimento. E que cada desafio me aproxime ainda mais de Ti. Molda o meu caráter, fortalece minha perseverança
e faça com que eu floresça no tempo certo, cumprindo, Senhor, o propósito que preparaste para a minha vida. Em nome de Jesus que eu lhe peço, Senhor, e tenho a certeza da minha vitória, porque o Senhor dos senhores está comigo em cada passo que eu der, me acompanhando em todos os meus caminhos. Amém, queridos? Deus, Ele vai agir em sua vida. E se essa mensagem, ela falou ao seu coração, então se inscreva, queridos. Todos os dias temos mensagens devocionais para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia! Suporte o processo.